Amém? Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Irmãos, essa carta aqui é o apóstolo Pedro. Esse texto que nós lemos é a parte final da sua primeira carta, onde ele vem aconselhando as classes, falando dos seus deveres, né? E aqui ele está dando conselho aos jovens, para que eles sejam submissos àqueles que são mais velhos, que tratem com respeito as pessoas, que sejam humildes na sua maneira de falar, alertando que Deus, Ele não gosta de pessoas soberbas, a soberbidade principalmente da juventude, que Ele dá graça àqueles que são humildes. E aí ele fala para que esses jovens eles possam se humilhar sob a poderosa mão de Deus, para que seja em tempo oportuno exaltado pelo próprio Deus. E aí ele fala dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, no versículo 7, porque ele tem cuidado de vós. Dizendo aos jovens para não viverem ansiosos, para não terem ansiedade. E é uma palavra que é dirigida não só a jovens, porque a ansiedade, ela assola as pessoas de todas as faixas etárias. Alguém costuma dizer, já foi dito, que a ansiedade é uma doença democrática, porque ela chega a todas as classes, todas as faixas etárias, a todos as classes, as camadas sociais, rico, pobre, negro, branco, indígena, novo, velho. Tanto é que aqui o apóstolo Pedro, ele está aconselhando jovens, dizendo a esses jovens para não ter uma vida ansiosa. A ansiedade, ela alcança a todas as pessoas, de todos os níveis intelectuais: pobre, o rico, o sábio, o letrado, o ignorante. Ela chega também a todas as classes religiosas, seja ele o crente ou o ateu, e há níveis diferentes de ansiedade. Há indivíduos mais afetados do que outros, que recebem uma carga mais pesada. A ansiedade, ela é considerada o mal deste século. Tanto é que há tantas campanhas que tem anualmente sobre a questão da ansiedade. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso, especialmente o versículo de número 7, que é onde eu quero me deter essa noite com os irmãos, para nós analisarmos. Porque a ansiedade, ela tem alcançado muitas pessoas, inclusive pessoas de dentro da própria igreja. Tanto é que quando Pedro está escrevendo aqui, ele está escrevendo para a igreja. Ou seja, havia irmãos
sofrendo de ansiedade e depressão dentro da própria igreja. Jesus, ele também fala a respeito de não vivermos uma vida ansiosa. E ele estava falando a pessoas, a judeus, no capítulo 6 de Mateus. Então, irmãos, a ansiedade, ela é uma doença e ela pode ser vencida. Há muitas pessoas que se entregam à ansiedade, à depressão, e muitos acham que tirar a vida é a forma mais fácil de se livrar dela, sendo que a palavra de Deus nos ensina que não é bem assim. A primeira coisa que, para que a ansiedade e a depressão seja vencida, é considerar e reconhecer que ela é uma realidade na vida do cristão também. Ela é uma realidade na vida de toda a sociedade, mas também do cristão, porque tem gente que acha que porque a pessoa é crente, ele não vai viver ansioso, ele não tem ansiedade, ele não pode ser acometido por depressão. E não é bem assim. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo aqui aos forasteiros da dispersão, e ele admite a ansiedade. Ela era uma realidade no meio daqueles irmãos. Ela estava atingindo o povo de Deus. Os destinatários dessa carta, quem Pedro escreveu, como eu falei, eram os irmãos que estavam vivendo de forma forasteira. Eram pessoas que o Império Romano chegou até essas pessoas, e por eles serem cristãos, eles tiveram suas terras e propriedades confiscadas. Foram arrancados de dentro da sua propriedade, de dentro das suas casas, vivendo no mundo sem nada. Alguns, eles tiravam tudo, deixavam a pessoa sem nada, abandonados. Quando não, eles matavam as pessoas. Havia muitos jovens que haviam perdido seus próprios pais por serem cristãos. Havia muitos pais que haviam perdido seus filhos por serem cristãos, e aí o imperador, o Império Romano, colocava diante da situação: ou você nega Jesus, ou nós mataremos seus pais. Ou você nega Jesus, ou mataremos seus filhos. E muitos estavam vivendo nessa condição. Quando não era expulso da sua propriedade, da sua terra, da sua casa, e ficavam no mundo, como diz o ditado, sem eira e nem beira. E aí isso causava muita dor, muita aflição. Viviam perambulando pelo mundo, perseguidos de forma truculenta, por meio de um regime opressor, que era o regime romano. E nessa amarga situação é que Pedro, ele escreve essa carta. E aqui, irmãos, não há na fala do apóstolo Pedro qualquer negação da realidade, nem mesmo dos efeitos danosos da ansiedade. Por isso ele está dizendo para aqueles jovens, porque eram jovens que viam seus pais ou foram expulsos junto com seus pais da sua própria casa, e talvez não tivesse mais esperança. O cristão, irmãos, ele está sujeito à depressão, ao estresse, à ansiedade. Por vezes nós lemos os salmos, o salmista falando, expondo a sua alma no estado de ansiedade e depressão. Depressão, irmãos, como o Hernandes Dias Lopes ele coloca, ele diz que a depressão, ela é excesso de passado. Muita gente sofre de depressão porque ele está vivendo o seu presente, mas que não está livre do passado. Continua preso no passado. É algo que deu errado lá atrás, um casamento, um relacionamento, uma crise financeira, a perda de um ente querido e o luto que nunca vai embora. E aí está sofrendo por isso, é excesso de passado, é estresse, e esse estresse é excesso no presente.
no presente vive uma vida estressada por causa disso, porque vive muito passado, e aí gera um estresse no presente, e também uma ansiedade excessiva em relação ao futuro. O que vai ser amanhã? O que vai me acontecer amanhã? E se não der certo as coisas? E se as decisões que eu tomar derem errado? Qual será o futuro dos meus filhos? O que será deles? Então a ansiedade, ela é excesso de futuro. E nós ficamos, irmãos, ansiosos quando nós temos medo do amanhã, quando nós sofremos por alguma coisa que ainda está por vir, que não aconteceu ainda. E foi comprovado já que a maioria da nossa ansiedade, daquilo que nós sofremos em relação ao amanhã, 80% nem acontece. E a gente sofre, não consegue dormir, né? A gente hiperdimensiona, né, os problemas. A gente vê os problemas grandes demais. E a gente apequena a nossa confiança em Deus. Ansiedade é exatamente isso. Ela é uma realidade. E ela acontece dessa forma. Ela causa depressão por excesso de passado. Ela causa estresse por excesso de presente aqui, do nosso viver, na correria, na agonia de querer isso tudo agora e que resolva tudo agora, e causa estresse. E a ansiedade é excesso de futuro, né? Por nós ficarmos inquietos, com medo do amanhã, e aí engrandecemos demais as coisas, os problemas, as dificuldades, coisas que não estão ao nosso alcance, e deixamos de confiar mais em Deus. Segundo lugar, para que nós venhamos a vencer a ansiedade, nós temos que compreender que a ansiedade, ela é algo pesado, como é descrito aqui, é como um fardo, né? Porque eles lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, a lançar, a ordem aqui de lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, transmite essa ideia de que a ansiedade, ela é um fardo pesado, que nos esmaga. Por isso tem que ser lançado diante de Deus. Porque se você ficar com isso em cima de você, isso vai lhe esmagar. É um fardo pesado. Por isso ele está dizendo, olha, você vai morrer se você continuar com esse fardo, com esse saco em cima de você, com esse peso em cima de você, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Lança isso, joga isso diante de Deus. Nós não podemos, irmãos, carregar esse peso sozinhos. Tampouco precisamos levá-lo, né, estribados em nossa própria força. Nós não podemos, nós não temos capacidade para isso. A palavra ansiedade, ela significa estrangulamento. Ela traz na raiz do seu significado estrangulamento, puxar na direção oposta. A gente quer ir para cá, mas ela puxa para lá. Ela traz na sua raiz a ideia de tirar o oxigênio, de sufocar. Por isso é algo tão pesado. E a ansiedade é inútil. É inútil viver uma vida ansiosa. Por quê? Porque não podemos acrescentar sequer um côvado, um palmo da nossa vida. Foi o que Jesus ensinou. Por que andais ansiosos pelo dia de amanhã? Né? Isso não vai acrescentar nada na sua vida, nem um segundo sequer a mais na sua vida. Então é inútil viver ansioso, viver preocupado demais, né? A ansiedade, irmãos, ela, além de ser inútil, é prejudicial. Por quê? Porque ela não nos fortalece. Pelo contrário, né? Ao invés de nos fortalecer para enfrentarmos problemas, o que ela vai fazer? Ela vai drenar a nossa energia. Ela vai tirar a nossa energia, nos fragilizar, deixar mais fraco ainda mais.
A ansiedade, como o próprio Cristo disse também, ele é um sinal de incredulidade. Por quê? Porque ele disse assim, olha, os gentios é que andam buscando essas coisas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Eles, os gentios, e quando ele fala gentio, ele está falando de incrédulo, daqueles que não conhecem a Deus. Não da nação de Israel, o povo a quem Deus se revelou. Ele está dizendo, os gentios é que buscam essa coisa. Então a ansiedade, ela é um sinal também de incredulidade. Porque são aqueles que não conhecem a Deus que se preocupam com essas coisas que Jesus diz, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. E deixam de descansar no cuidado de Deus, na providência de Deus, no agir de Deus, na ação de Deus. E aí nós queremos fazer do nosso jeito, do nosso tempo, da nossa maneira, da nossa capacidade, da nossa força, e acabamos sofrendo com isso mais ainda. Devemos antes, irmão, buscar, como Jesus diz, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos, Ele vai acrescentando. No seu tempo, do seu modo, da sua maneira. Se Deus, irmãos, aí Jesus fala, dá o exemplo dos pássaros, das plantas, né? Que Ele cuida deles, cuida de plantas, de aves. Será que Deus não vai cuidar de nós também? Jesus, olha, não andeis ansiosos pelas coisas da manhã, observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, não tem celeiro, não tem armazém, não tem um depósitozinho para guardar as coisas, ele não morre de fome não, porque Deus sustenta, Deus provê. Então devemos da mesma forma, irmãos, confiar mais em Deus, confiar mais em Deus. Então essa é a maneira de nós vencermos a ansiedade, primeiro reconhecendo que ela é uma realidade, que ela pode chegar a todos. Uma vez eu debati um pouco com uma pessoa, ela até cristã, e disse que ansiedade, depressão é coisa do inimigo, do diabo. Essa depressão é doença que precisa ser tratada. Ela atinge a todos, chega a todos. E é nesse momento que o cristão deve mostrar sua confiança em Deus, porque senão ela pode causar incredulidade diante da situação. Outra maneira de nós vencermos a ansiedade é exatamente fazendo isso, que esse conselho que Pedro está dando, é lançando sobre Deus a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, é lançando sobre Ele. Ele recomenda nós tirarmos esse peso, esse saco, essa mochila das nossas costas e lançarmos esse fardo pesado da ansiedade sobre Deus. Ele está dizendo, olha, lance, tire de cima de você e lance isso diante de Deus. Nós, irmãos, não temos força suficiente para enfrentarmos todas as ameaças da ansiedade, mas Deus, Ele é poderoso para aliviar a nossa bagagem. Ele é poderoso para isso. Aquele que sustenta o universo, Ele pode levar o nosso fardo também. Ele leva o nosso fardo. E quando nós depositamos, irmãos, diante de Deus, nossos medos, nossa angústia e ansiedade, quando nós depositamos isso aos pés do Senhor, nós não só ficamos aliviados, mas também nós podemos prosseguir a nossa jornada da vida, sabendo que Jesus, que nele nós podemos aliviar isso, e é Ele que nos convida dizendo, olha, vinde a mim, descansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, o jugo, o fardo que Ele tem para nós é muito mais leve do que o que nós queremos carregar. O fardo em relação ao futuro, ao que vai acontecer, que Ele tem para nós é muito mais leve do que o que nós queremos carregar, gerado pelo nosso medo, pela preocupação, pelas angústias, pelas ansiedades.
O Senhor, irmãos, Ele veio não para nos escravizar, mas para nos libertar dos nossos medos, das nossas angústias, da nossa ansiedade. Ao contrário, o diabo, ele é um estivador, que ele quer cada vez mais jogar peso em cima de nós, culpa em cima de nós. Mas o Senhor não, Ele convida a lançar, a nos desapegarmos desses fardos, desses pesos que nos atrapalham o nosso viver. Ele veio não para nos oprimir, mas para refrigerar a nossa alma, para acalmar a nossa alma. Nós lemos, irmãos, por vezes, o salmista, ele repreendendo a sua própria alma, dizendo: por que estás ansiosa, ó minha alma? Por que te preocupa? Por que te abate dentro de mim? Espera em Deus. E é isso, irmãos, que nós temos que fazer, porque há momentos que a nossa alma está ansiosa, que há ansiedade dentro de nós, que há apreensão, medos, angústia, terrores, e nós temos que dizer: te acalma, espera em Deus, confia em Deus, porque ao contrário disso, nós estamos deixando de confiar em Deus, e confiamos em tudo, em todas as outras coisas e meios, menos em Deus. Quando nós, irmãos, agimos dessa forma, nós seguimos a vida mais aliviada, porque Ele veio para nos colocar, não debaixo de um jugo cruel, pesado, mas para nos dar uma vida e vida em abundância. Então essa é a forma de nós estarmos vencendo a ansiedade. Primeiro, reconhecendo que ela é real, que ela existe e que ela alcança até mesmo o crente mais fiel. Elias, ele foi acometido de ansiedade, depressão profunda. Moisés, ele escreve o Salmo 90, relatando isso. Davi, por vezes, escreve salmos, relatando a sua ansiedade, seu medo, suas angústias. Homens de Deus viveram profundamente angustiados. Spurgeon, que é considerado o príncipe das pregações, ele viveu uma vida de ansiedade profunda, a tal ponto de, na sua biografia, dizerem que ele, por vezes, era necessário que diáconos da igreja fossem na casa dele buscar ele para trazer para a igreja para pregar, porque ele não estava sem vontade nenhuma, nem mesmo de viver. Passava de 2, 3 semanas trancado dentro de casa, acometido por ansiedades profundas. Então a ansiedade, ela é uma realidade, ela alcança crentes, e a forma da gente vencer ela é essa: reconhecendo que ela existe, reconhecendo que ela alcança a todos, até mesmo crentes, e lançando aos pés do Senhor Jesus a nossa ansiedade, como diz aí, lançando sobre Ele. E por fim, reconhecendo, irmãos, que o Senhor tem cuidado de nós. É isso que Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, porque o Senhor cuida de nós, porque Ele não nos despreza, mas Ele cuida de nós. O apóstolo Pedro esclarece isso, que nós podemos ficar livres da ansiedade, porque Deus cuida de nós. Ele se compadece de nós em nossa fraqueza e nos assiste na nossa fraqueza. Ele toma todos os fardos e carrega por nós. Por isso, a palavra é: lance sobre Ele. Senhor, eu estou preocupado por causa disso, eu estou inseguro disso, eu estou com medo por causa disso, mas eu coloco diante do Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, eu sei que o Senhor vai cuidar, porque o Senhor tem cuidado até agora. O Senhor cuida de pardal e de planta, Ele vai cuidar de mim, que sou a tua imagem e semelhança. O Senhor não deixa faltar para os pardal, para as plantas, para os animais, o essencial, e vai deixar faltar para mim aquilo que é essencial para o meu viver. Ele toma, irmãos, nosso fardo, Ele nos conhece completamente.
e mesmo assim nos ama com amor eterno. Nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele, como um pai, nos carrega no colo, nos enxuga as lágrimas. São os atos de cuidado do nosso Deus. Ele nos levanta, nos fortalece, nos tonifica a musculatura espiritual para seguirmos a jornada, nos enchendo de esperança e graça. Ele perdoa os nossos pecados. Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Ele nos guia com o seu conselho eterno. E como diz a palavra, no final nos recebe na sua glória. Ele cuida de nós. Portanto, irmãos, coloquemos diante de Deus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação excessiva, todo o medo em relação ao futuro. Colocamos diante de Deus traumas do passado, deixe para lá. Deus cuida de nós. Então essa maneira de nós vencermos a ansiedade, reconhecendo que ela existe, que ela atinge a todos, reconhecendo que ela atinge os cristãos, até mesmo os mais fiéis, jogando, lançando diante de Deus todo o nosso fardo, o nosso jugo, os pesos, e reconhecendo que Deus cuida de nós, que é Ele que vai cuidar de nós. E nesse cuidar Ele é soberano. Ele é soberano. Ele sabe do amanhã que nós não sabemos. Então Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E Ele vai nos cuidar de cada um de nós, conforme a nossa necessidade, a nossa carência. E devemos sempre colocar diante de Deus, como o próprio Jesus, antes de falar sobre a questão da ansiedade no capítulo 6, ele ensina os apóstolos no início do capítulo a oração do Pai Nosso, e finalizando a oração dizendo: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, nossos medos, perturbações, e confiar no Deus que cuida de nós, que cuidou de nós até aqui e que vai cuidar até no final. Amém?